Ela caiu, Maria Gorete, continua aí, depois ela chega. Caiu? Tá, então, dando continuidade, né? Como a Jéssica estava falando, então, é um curso que ele foi realizado no período noturno. A maioria dos participantes eram professoras, né? Principalmente mulheres, né? Que aderiram a esse curso, que trabalham em escolas, trabalham nessa parte recreacional. Então, no mundo, né, que a gente vive, cada vez mais globalizado, a questão, né, da internet se tornando cada vez mais digital, muitas vezes as pessoas esquecem do tempo destinado ao lazer, né? Então, surge, né, esse profissional de recreação que ele tem muita importância na nossa sociedade atual e auxilia muito nessa questão da qualidade de vida das pessoas, né? Então, esse curso, ele foi oferecido até para os próprios participantes se questionarem acerca de como que está o seu tempo do lazer, da recreação. Então, foi uma proposta, assim, e uma experiência muito boa. O objetivo é relatar as atividades recreativas desenvolvidas com os participantes do curso, né, que foi ofertado, então, pelo Instituto Federal do Paraná, aqui em União da Vitória, no ano de 2019. A metodologia, então, que a gente, né, buscou ali na literatura, foram os autores Cavallari e Zacarias, 2017, né? Então, abordando essa teoria, a prática, né? Conforme a abordagem, né, da questão da praxis de Saviani. Posso falar só um pouquinho nesse slide? Volta lá, Maria. Desculpa, gente. O Instituto Federal, ele tem a prática toda ancorada numa visão crítica emancipatória, né, numa visão crítica social. Então, os autores escolhidos e a parte metodológica foi toda baseada para que o aluno adquirisse a criticidade para que ele conseguisse depois aplicar as práticas recreativas de uma maneira que ele conseguisse adaptar de acordo com a comunidade onde ele vive. Então, por isso foi utilizado Saviani, Cavallari, Zacarias, dentre outros autores que possibilitassem uma visão crítica do conteúdo abordado. Isso, quando você quiser falar, Flávia, fica à vontade, tá? Pode deixar, sou folgada. Eu estava apresentando, na verdade, eu estava apresentando para vocês, em off, mas eu estava. Descobri que eu estava off. Jéssica, se você quiser continuar, tá nos resultados e considerações. Tá, eu vou fazer uma retomada ali. Então, né, o resultado foi uma formação alegre, descontraída, realizada mais de forma crítica, né, reflexiva, sem deixar, né, de ser uma formação crítica e reflexiva. Nós buscamos isso durante o curso todo, né, em que os participantes experienciaram tanto de modo prático as teorias de sala, interagindo com colegas, professores e comunidade. Pode passar para o próximo, Maria, depois eu vou retomar ali no PPC, que estava falando. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa sobre o PPC ou não? Nada. Nada. Eu estava apresentando. Então, só para voltar ali e contextualizar, né? Então, o nível desse curso foi o nível de formação inicial e continuada de trabalhadores, FIC, segundo o catálogo do MEC, né? Foi ofertado de forma presencial durante um tempo de 8 meses. O período dele foi noturno, das 6h30 às 10h30. Nós previmos ali alguns eventos para que os alunos participassem, né? E atividades, claro. A carga horária foi de 160 horas, 108 horas de aula e 52 de eventos. Essa questão dos eventos, eu acredito que foi a parte que mais interferiu ali um pouco da queda dos alunos, por conta dos horários serem um pouco diferentes do horário de aula, né, Maria? Esse curso foi do período de março ali de 2019 até outubro, né? E o único requisito era a escolaridade mínima de ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Você quer falar sobre as disciplinas, Maria? Tá. Então, as disciplinas do curso, né, foram 8.
E dentro dessas disciplinas, algumas foram mais voltadas à parte prática, outras mais à teoria, mas sempre tentando aliar, né, a teoria junto com a prática. E em alguns momentos a gente fez alguns eventos, né, e tentou proporcionar, aproximar os alunos próximo da comunidade. Em outros momentos a gente fez também algumas atividades somente com os participantes do curso. Então, algumas atividades que a gente, né, quer destacar aqui, que foi realizada com os alunos, que foi a corrida de orientação, sempre pensando nessa adaptação, né, de como realizar, por exemplo, na escola, num espaço menor, caça ao tesouro, desenvolvimento de materiais lúdicos voltados a diferentes faixas etárias. Então, mais para frente vocês vão ver algumas fotos, não vou me atentar muito agora nesse momento. E outras atividades, então, alguns eventos um pouquinho maior, que foram feitos junto com a participação da comunidade, como a festa junina, a MIPEC. A apresentação da MIPEC é uma feira, né, uma mostra de inovação, pesquisa, extensão, né, cultura do Instituto Federal. Então, os participantes, os alunos participaram, né, juntamente com a comunidade, mostrando ali o que eles produziram. Aqui a gente tem algumas fotos, se alguém quiser falar, a Jéssica ou a Flávia, fica à vontade, tá? Essa aqui foi a participação, então, do evento científico com algumas alunas. A elaboração de materiais lúdicos, então, foto com toda a turma. Aqui, então, nesse desenvolvimento de materiais lúdicos, a gente teve também desenvolvimento de jogos, de brincadeira, como vocês podem ver ali na primeira imagem, né, um joguinho, na segunda também. Então, assim, cada um ficou... diferente. Acho que tá ligado, Jéssica. Então, assim, foi desenvolvido na disciplina recreação para grupos específicos. Então, cada aluno ficou responsável por uma faixa etária, desenvolver um jogo, um brinquedo específico para aquela faixa etária. Aqui temos outros. Ali um joguinho. Então, foi estimulado muito a criatividade dos alunos, né? Pensando nesse... público, que seria ou criança, ou idoso, público adulto, adolescente. E aqui tem a final, né, quando a gente fez a confraternização com todo o grupo. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigada para finalizar só um pouquinho, porque eu não posso deixar de falar, que assim, a imagem, as imagens, elas não representam assim, a magnitude de tudo que foi construído, até mesmo porque a gente não consegue captar, né, foram eventos grandes, então a foto completamente estática, mas a avaliação final do curso foi muito boa por parte dos alunos e por parte da comunidade, né? Então, acredita-se que, assim, esse curso, ele não teve mais prosseguimento por causa do corona, então, assim que retornar às atividades presenciais, ele deve ser retomado com novas turmas. Obrigada a vocês pela contribuição. A gente agora abre, então, para questionamentos. Pessoal que quiser abrir a câmera para fazer alguma pergunta, o áudio, ou ainda fazer alguns questionamentos no chat, fiquem à vontade. O curso, então, foi realizado em 2019, isso? Essa turma que vocês apresentaram, realizaram um curso em 2019. Isso. Isso, nós chegamos até a desenvolver um novo PPC agora para o ano de 2020, acabou que ali, por conta da pandemia, a gente não conseguiu lançar um novo edital, mas o pessoal, a comunidade já estava aguardando, foi bem assim, bem falado ali o curso, né, contribuiu para, até mesmo para aqueles que não eram formados em educação física, é uma cidade pequena, né, então já atuavam, de certa forma, ali com algo recreativo, ou
eram professoras, né, que buscavam melhorar a sua prática. Então, a gente teve bastante retorno nesse sentido. Por curiosidade, houve algum adolescente, alguma homem ou mulher do ensino médio que procurou também o curso, ou não? Maria, a memória que é boa, Maria? Então, teve um menino, ele, só não lembro bem a faixa etária, mas era ali próximo dos 20 anos, né? Ele só tinha estava concluindo, né, o ensino médio, e ele participou também, né? Eu acredito que ele foi até o final, né, Jéssica? Eu esqueci o nome dele agora, mas ele fez boa parte do curso, eu lembro dele. A gente só notou que no final ali, a gente, mesmo por aquele comentário que eu acho que eu fiz aqui para vocês, não fiz sozinha para mim, mas estava apresentando aqui, individual. Então, por conta dos eventos que nós programamos, assim, outros horários, a gente viu que foi um dos motivos que a gente teve uma perda, assim, de alunos, né? Então, a gente terminou ali com 20 alunos, e essa questão dos eventos, por serem outros horários, acabou, assim, sendo o ponto central ali que o pessoal comentou com a gente. A Ellen, acho que fez uma pergunta ali, né? Que motivou vocês a realizarem o curso. Isso. No Instituto, a gente tem uma carga horária para a gente cumprir, né, mínima, e como eu e a Maria entramos até no mesmo período, a nossa carga horária estava uma carga horária um pouco mais baixa, e a professora que estava antes da gente, ela já tinha feito esse curso, já tinha desenvolvido lá no campus, e o pessoal já estava pedindo, né, então a gente juntou a fome com a vontade de comer ali, e daí a gente desenvolveu o curso, né? Até pediram para que a gente fizesse, de repente, um módulo 2 também desse curso por lá. Bom, boa sorte, então, nas próximas atividades de vocês, módulo 2, módulo 3, turma inicial novamente, né? E tenho certeza que aqui também vocês encontrarão pessoas tão importantes também aqui na recreação e no lazer, que possam contribuir aí com a formação desse grupo que vocês têm dado tanta atenção. Peço que vocês agora cuidem ali do chat para responder as pessoas em particular ali no chat, para a gente dar sequência nas apresentações e não ficarmos tão atrasados. O próximo relato é do professor Dimitri, do Senac São Paulo, e do Igor Ambrusti, da Ludens Guarujá. Professor, eu vou deixar para você fazer a apresentação até do tema, tá? E fique à vontade para colocar a sua apresentação aí no ar. Muito obrigado. Só me digam se vocês estão visualizando, por favor. Sim, professor. Então vamos lá, Aventura como Lazer, nas aulas de Educação Física Escolar. Eu sou o Dimitri Pereira, do Senac São Paulo, e o trabalho foi feito junto com meu amigo Igor Armbrust, que é da Ludens Guarujá. Tem meu contato aí para vocês, tá? Bom, desde 2018, né, a Base Nacional aprovou a aventura, né, como um tema da cultura corporal. Então, a aventura passa a fazer parte, né, dos temas da educação física. E isso passa a ser um desafio para os professores, um grande desafio, porque a maioria deles não estava realmente preparada para aquele momento, né? Não tinha tido aquilo na formação, se sentia, ou até agora se sente bastante inseguro para trabalhar com esse tema. Então, o objetivo da gente foi analisar a inserção da aventura, né, dessa temática dentro das aulas de educação física escolar. O método é uma pesquisa exploratória. O instrumento utilizado foi um questionário elaborado por nós mesmos, os pesquisadores. Esse questionário ele foi enviado online, né, através de um formulário eletrônico e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. E-mails também. Responderam o questionário 93 professores e professoras da rede pública e privada de todo o Brasil, de praticamente todos os estados. Basicamente, o projeto de pesquisa tinha sido aprovado, né, a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, e todos os participantes assinaram o termo de consentimento.
Os resultados, né? Menos da metade deles tinha tido o tema de aventura em algum momento da graduação, né? Ou como disciplina, ou como um conteúdo dentro de uma disciplina. Mas 95% deles disseram que, em algum momento, ministraram essa temática em suas escolas. A pesquisa não foi a fundo para saber como foi a aula, né? As aulas ou a aula, mas é um número bastante significativo de professores que disse ter tratado dessa temática nas escolas. E os professores relatam também a grande carência de materiais, né? E do espaço da escola, como um espaço não adequado para a implantação da aventura. Essa é uma das grandes dificuldades dos professores, né? Dentre as atividades mais desenvolvidas nas escolas estão o parkour e o slackline por esses professores, né? A gente acredita que isso devido à menor necessidade de recursos financeiros, né, dessas duas práticas. Todas as outras acabam sendo um pouco mais difíceis do ponto de vista de recurso do professor, da escola, da instituição. O que a gente ressalta é que a estratégia preferencial dos professores para o ensino da aventura foram práticas lúdicas, né? Então, é aí que a gente estabelece uma relação que já não é nova e nem recente, né? Pimentel, Marinho, entre outros autores, Pereira e Ambranci já tem falado, né, da relação lazer e aventura como muito forte. E a ludicidade parece que ficou bem presente nestas aulas dos professores, quando eles, principalmente, foram para o aspecto procedimental, nós acreditamos, né? Como considerações finais, como conclusão, a gente verifica a relação forte entre aventura e lazer, sendo um elemento propulsor, né, da aventura nas aulas de educação física escolar. Então, um professor que se propuser a trabalhar com aventura, ele tem um caminho próximo aí do lúdico, do lazer, na relação com a aventura. E esta junção da ludicidade nas aulas, ela permite uma diversidade de atividades a serem propostas, né, e uma diversidade que vai ao encontro, né, dos interesses dos estudantes. Porque a ludicidade traz a diversão, traz o prazer, e promove o aprendizado de novos elementos culturais, que é uma coisa que a garotada quer muito, né? Aprender coisas novas, interagir com novidades dentro da educação física, né? Não apenas ficar restrito à ideia dos jogos com quadra, bolas, etc, etc, etc. Agradeço a todos pela paciência. Tem uma surpresinha para uma pessoa que está aqui assistindo, uma surpresinha muito legal, que ela vai saber ao final, depois das perguntas que vocês tiverem aí, mas é uma boa surpresa, vou dizer já de cara. O professor Kleber me mandou um e-mail agora, sim, tem uma surpresa bacana para alguém que está nos assistindo. Mas fiquem à vontade aí para questionar, menos o Juliano, Juliano. Professor, diga que só vai acontecer essa surpresa daqui uma hora, mais ou menos, quando todo mundo apresentar. Olha, vou deixar, então, alguma pessoa aqui da sala bastante... curiosa, e olha, eu não posso fazer isso, porque essas mulheres vão ficar loucas assim de mim agora. Eu quero saber quem ganhou o livro. Já está até autografado aqui. Fique à vontade. Eu vou abrir, mas não vou mostrar. Aí, ó, está autografado, ó, aqui. Quer dizer, em outra página. Obrigada, eu não posso dizer quem é, né? Fique à vontade, professor. Imagine, é uma brincadeira. Não, professor... deixa para depois, tem segredo. Professor Dimitri, a gente já tem questionamentos para o senhor, para você, tá? É o seguinte, qual é a sua análise de ter ocorrido um número tão elevado para pessoas que tiveram conhecimento na graduação e especialmente já ter oferecido, então, as práticas corporais de aventura na escola? Tem dois aspectos. Uma é a limitação da pesquisa, que no aspecto da distribuição dos questionários, ela abrangeu o universo das pessoas que estão ao meu e ao redor do professor Igor, né, que eram os pesquisadores, e o alcance que a gente tem nas redes sociais. Então, as pessoas que a gente tem, que têm acesso a mim e a ele nas redes sociais foram as alcançadas. É claro que se multiplicou, porque outras pessoas, a gente distribuiu os questionários que foram distribuídos por outros professores que chegaram muito mais distantes do que a gente imaginava. Mas é claro que as pessoas mais próximas de mim e do Igor nas redes sociais, elas
tiveram acesso mais fácil ao questionário. Então, isso limita o resultado, não dá para eu generalizar todos os meus resultados, isso eu tenho uma certeza. A pesquisa inteira, na verdade, já não está apresentada aqui, ela é apenas um recorte, mas não dá para, a gente tem essa noção muito clara dessa limitação. Por mais que eu tenho amigos que responderam o questionário, que são professores, e que nunca tiveram aventura, e nem falam de aventura nas suas aulas de educação física, são pessoas que se formaram comigo há muito tempo atrás, né, e eu não tive esse estudo na minha graduação, e aí é por isso que a gente acredita, mas a gente entende essa limitação, mas também se surpreende com um grande número de professores terem dito que utilizou. A gente tem uma ideia que está por trás disso, que como a BNCC foi aprovada em 2018, no ano de 2019, quando a pesquisa foi aplicada, os professores se viram na iminência de ter que tentar, e de alguma forma eles tentaram usar a aventura nas suas aulas. Eu acredito que algum professor falou, beleza, eu vou dar uma aula de pesquisa sobre o que é os esportes radicais, os esportes de aventura na escola, e vocês vão fazer um cartaz. Mas pelo menos isso vai ter na minha aula. Talvez tenha professor que fez isso, mas a gente não entrou no mérito, né? É verdade, verdade. Tem mais um questionamento, professor. Vou pedir antes para você parar a sua apresentação para a gente se aproximar da conversa. Imagina. Professor... Aproveita, deixa o teu e-mail aí, porque alguém pode querer comprar o teu livro, mas também alguém pode querer, por exemplo, as meninas do Instituto, né, Federal, elas falam assim, nós vamos pegar o instrumento do professor Dimitri e aplicar na nossa realidade ali, e vamos ver, né, que assim, a minha hipótese ainda é que ser amigo do professor Dimitri aumenta em muito a chance de você aplicar a aventura na escola. Para mim, essa é a explicação, né, um resultado tão elevado. Mas a Letícia, por exemplo, né, que estuda essas questões, imagina ela aplicar na UFPR para ter um retorno de como, se as pessoas formadas lá em Curitiba estão ou não estão, é muito legal, né? Será, na verdade, um grande prazer para mim se o professor Juliano, junto do grupo dele, a professora Rosicléa, junto do grupo dela, e outros professores do Brasil inteiro, que queiram o questionário, a gente quer aplicar o questionário nas nossas realidades e verificar também esses números, se a gente se aproxima, se a gente se distancia, para mim vai ser fantástico, vai ser um enorme prazer passar isso para vocês, e ver esses números serem outros, inclusive, né? Principalmente serem outros, na verdade. Ô, Dimitri, ainda tem prazo para o CBAA, o pessoal, pode todo mundo aqui na sala se reencontrar no CBAA para poder comparar resultado. Eu acho que está perto, mas se a pessoa tiver muita disposição, pode ser, por que não? Por que não? Professor Dimitri, então, mais um questionamento, e daí eu vou fazer um também, vão ser dois, tá? A Ellen pergunta aqui no chat se a formação inicial aborda a aventura em seus conteúdos. E eu gostaria de saber, assim, dado, né, que o parkour e o slackline foram as atividades aí de aventura que mais apareceram como as ofertadas, né, pelos professores questionados, eu fico me perguntando, será que é pelo desconhecimento de mais algumas outras, né, e até mesmo estas, a gente imagina, e o professor Juliano também já nos ensinou, que quase fica muito fácil responder que não há espaço na escola ou que não há material adequado. Parece uma justificativa que não cola muito, visto que a gente aprende a fazer skate até com papelão aí de uma caixa, né? Então, justificar que a gente não tem material na escola parece um pouco frágil para a gente da educação física fazer esse tipo de defesa. E daí, o que o senhor pensa disso também? Dessa exploração de outras aventuras, né? E de utilizar realmente um material disponível, as coisas barateza. Sim, tem, sem dúvida, tem... Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um amigo de uma escola pública daqui de Jundiaí, uma escola do estado, com poucos recursos, e ele desenvolve tudo na escola dele. Absolutamente toda. A cultura corporal aparece direto e de maneira diversificada na aula dele, e ele tem dificuldades de equipamentos. Então, muitas vezes, falta ao professor ir mais, ter um pouquinho mais de vontade de correr atrás, buscar novos conhecimentos, tudo mais. Isso é real. Muitas vezes dizer que não tem o equipamento é uma forma de
eu não vou poder fazer porque não tenho equipamentos. É uma tristeza. Mas também tem a questão de pouca familiaridade com as diversas práticas da aventura. Quantas pessoas conhecem de escalada, ou do surf, ou de qualquer uma delas, né, para poder trazer isso com mais tranquilidade para suas aulas. Então, eu entendo que isso também é um fator limitante bastante grande. Como não tive na graduação, eu já me sinto um pouco confortável para trabalhar com isso. Formação continuada, né, uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla, e trago para todos, e aí para o Juliano também, um dado ainda a ser publicado, não é meu, mas ainda a ser publicado, de que nas IEs públicas, nas instituições superior públicas do Brasil, 42% delas têm alguma disciplina de aventura, ou conteúdo de alguma forma de aventura no curso de Educação Física. 58 não tem. Isso é um dado aí bem recente de uma pessoa que está fazendo uma pesquisa bacana. Então, esse é um dado que não deixa a gente muito confortável nesse meio da aventura, não. Tem muita coisa a ser feita ainda. E eu, ao contrário do Juliano, acredito que a gente vai continuar fazendo, com muito otimismo, sem aquela ideia dele de que é melhor tirar a aventura. Ô, Juliano, ninguém vai conseguir tirar mais. A gente vem aqui, a gente discute aventura, a gente brinca de aventura e leva para a escola, Juliano. Ele sabe disso. Professor, vou pedir também para você, por favor, dar uma olhadinha no chat, que tem outras questões para você, e daí depois a gente pode retomar. Acho bastante importante o que as pessoas trazem ali sobre essa discussão, mas eu vou pedir licença daí para você ir respondendo no chat, que a gente coloca a próxima apresentação aqui na tela, tá? Obrigada, professor, sempre por suas contribuições. Muito obrigada. Bom, a próxima apresentação é da Laís de Geus e da professora Rosicler Vendrúsculo, ambas da Universidade Federal do Paraná. A Laís que vai estar apresentando, professora? Isso. A Laís. Boa tarde, Laís. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Por favor, obrigada. O trabalho é dela, tá, Denise? Tá bom. Ok, Laís. Tudo certo? Sim. Então, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Laís, sou acadêmica do curso de Educação Física na UFPR. E o tema do meu trabalho é o relato de uma intervenção com idosos no tema atividades lúdicas, que tem como autora eu, Laís de Geus, e o auxílio da professora Rosicler Vendrúsculo. O objetivo do trabalho foi relatar o processo do desenvolvimento de uma atividade lúdica que eu apliquei com os idosos, integrantes do projeto de extensão Universitária Sem Fronteiras, atividades corporais para adultos maduros e idosos da UFPR. E o que é o Projeto Sem Fronteiras? Ele é um programa de atividades corporais e socioculturais para adultos maduros e idosos da comunidade. E os objetivos são oportunizar um espaço de atualização cultural, integração inter e intrageracional, melhora da autoestima, autoconhecimento, além das atividades físicas, né? E os objetivos específicos foram apresentar alguns aspectos didático-metodológicos envolvidos nessa intervenção e relatar a repercussão na formação inicial docente. Então, a experiência que eu usei como base para o trabalho ocorreu no ano de 2019 e é fruto de uma parceria entre o PSF e o PET, Programa de Educação Tutorial e Educação Física da UFPR. Na época em que era presencialmente o PSF, ele era dividido em duas turmas, uma no período da manhã e a outra no período da tarde. Essa experiência relatada ocorreu no período da tarde, tinha em torno de 20 participantes e a maioria era do sexo feminino. A atividade que eu apliquei foi nomeada como Basquete Alerta, que é uma mescla de alguns fundamentos do basquete e a brincadeira alerta.
com um fundo mais lúdico, que tinha como objetivo estimular a atenção, a memória e a agilidade de uma forma mais descontraída, mais divertida. Então, eu vou explicar rapidamente como ocorreu a atividade para entenderem melhor. Eu dividi a turma em 2 grupos, cada grupo ficou em fileiras na parte lateral da quadra de basquete e dei números para cada um, e esses números se repetiam nas 2 fileiras. Então, eu coloquei 2 bolas de basquete no centro da quadra e eu chamava um número, o número 8. Os 2 número 8 das 2 fileiras iam até o centro, pegava a bola e cada um ia até uma cesta para tentar fazer o ponto. Então, quem fizesse esse ponto antes iam ganhando pontos, e assim, quem tivesse mais pontos ao final seria vencedor daquela atividade. Então, alguns aspectos didático-metodológicos importantes da atividade foi definir claramente os objetivos da aula e estratégia metodológica, então, planejar bem a atividade com antecedência e já ir contando com as estratégias para ministrar a atividade, posicionamento da quadra também, para todos poderem escutar. Sempre ter um plano B, caso tenha algum problema, não tenha tantos participantes. Prever estratégias de segurança, como, por exemplo, como a gente trabalha com idosos, alguns não enxergam muito bem, não escutam muito bem. Acontece também da gente já saber quem são os mais competitivos, então ficar olhando também para eles não levarem só querendo ganhar, querer fazer rápido demais, e não desenvolver a atividade de forma infantil. Nunca chamar de brincadeira, por exemplo, sempre falar atividade. Então, é importante para não constrangê-los também. Algumas questões centrais discutidas a partir da atividade foram a competição e a socialização, porque eles também se conectaram, torciam, né, para o seu grupo. Prazer e a felicidade dos alunos, que nessa parte de torcer pelo seu grupo, eles ficavam mais felizes, mais eufóricos, terminou a atividade, eles estavam falando sobre a atividade. E a relação com o lazer dos participantes. Então, a partir disso, fazer uma relação entre as atividades lúdicas e o lazer. Uma vez que deu para observar que essas atividades lúdicas contribuem na educação do lazer dos idosos. Como, por exemplo, pode ser uma opção de prática de lazer para eles, não a atividade em si, mas, por exemplo, essa atividade relatada, ela contava com alguns fundamentos do basquete, então eles poderiam se interessar e querer praticar fora do nosso projeto, com outras pessoas, com a família, nos seus momentos de lazer, algo parecido com essa atividade aplicada. E também o desejo por momentos descontraídos, eles quererem ter mais esses momentos de diversão, de socialização, de mais descontração mesmo. E também a percepção da importância desses momentos. Então, quando terminou a atividade, eles ficando eufóricos, eles mesmos perceberem, nossa, isso é muito bom, é gostoso ter esse momento. Então, e além disso, né, dessa educação do lazer com os idosos, também na formação docente. Na nossa percepção como atuando no projeto, perceber o quanto é importante essas atividades lúdicas para o lazer dos idosos, que eles podem utilizar disso nos seus momentos de lazer fora do projeto, além de quando a gente está com eles. E aplicação nas demais atividades. Então, pensando também nas próximas atividades que a gente for aplicar, que isso pode ser levado em consideração, e também para a nossa atuação como futuros professores de educação física, né? Não somente nos projetos de extensão, mas a nossa carreira futura. Então é isso, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, cada um que está presente e o auxílio da professora Rose Claire.
Está recebendo palmas, Laís. Obrigada por sua apresentação. Tanto os slides quanto a sua fala estão maravilhosas. Dá para entender muito bem todo o conteúdo e o contexto de como aconteceram as atividades. A gente abre agora, então, para os questionamentos, tá? Podem levantar a mãozinha ou fazer um questionamento aqui no chat, para a Laís e a professora Rosiclér atenderem a todos. Bom, Laís, eu vi que a apresentação que você fez aconteceu com o grupo que vocês têm do ano passado, certo? Houveram algumas modificações para 2020, é isso? A professora Rosiclér está falando que não. O grupo é de 2019, né? Que nosso grupo, né, ele era dividido entre manhã e tarde, né, como eu falei, no ano de 2019, e a partir do ano de 2020 continuou o mesmo grupo, só que a gente está fazendo de forma online, né, conseguiu fazer de forma online, e agora, especialmente no ano de 2021, a gente juntou as turmas, então está sendo tudo de manhã, mas tem participantes tanto dos que eram da tarde, quanto que era da manhã. Você quer completar mais alguma coisa, professora? Esse trabalho ele está em andamento ainda, tá? A gente apressou ele para apresentar no evento, mas tem muita coisa para se falar, a Laís tem muita coisa para construir, o quanto estimulou a competição e, por outro lado, a socialização, e isso tudo a gente tem que construir ainda, estudar um pouquinho mais, mas foi um trabalho bem interessante, o que pode gerar uma única atividade, e como o Dimitri falou, pelo lúdico, a gente pode estimular diversas outras, né, capacidades que eles precisam desenvolver diversos outros aspectos, e é isso que a característica principal do projeto, embora sempre foi a socialização, mas embora a gente esteja mudando um pouquinho, né, em função da demanda dos próprios idosos, mas sempre foi a característica de trabalhar com o lúdico e com a socialização, e quanto isso pode estar, né, desenvolvendo outros aspectos, como a Laís falou, e a importância para a formação do acadêmico, né, que eu me lembro quando a Laís iniciou, e como ela está agora, então, isso é fundamental, essa experiência deles, tanto a nível de prática docente, como de reflexão sobre, né, o que faz. É isso. Só dar os parabéns para a Laís, tá? Laís, a gente tem um questionamento para você falar um pouquinho como é a gestão de risco dentro desse grupo que vocês atuam. Isso, como a gente participa, né, do GEL, a gente comentou bastante sobre, mas principalmente por ser idosos, né, a gente não tem como fugir disso, qualquer atividade que você vai aplicar, e também por conta da diferença de idade, e de qualidade de vida, porque tem alunos de 56 anos e alunos de 80 anos, então é bem diferente. Então, sempre tem que ficar pensando naquelas estratégias de segurança que eu coloquei, justamente por isso, né? Sempre que a gente vai planejar alguma coisa, já pensa, tal pessoa tem essa dificuldade, então a gente sempre vai presencialmente, a gente sempre acompanhava, ia mais perto daquela pessoa que estava com mais dificuldade, já ia adaptando, já adaptava antes, né, na parte do planejamento, ou se ocorria alguma coisa durante a atividade, já pensava em alguma coisa para adaptar também, mas é uma coisa bem presente, justamente por ser idosos e por essa diversidade, tanto de qualidade de vida quanto de idade. Não sei se respondi. Sim, agradecidos. Laís, parabéns pelo seu trabalho. Também, por favor, fica de olho ali daí depois no chat, havendo algum questionamento para vocês, vocês atendem ali, por favor. Tá bom, obrigada. Parabéns. Obrigada. A próxima apresentação é uma construção do James Fernandes, mas eu não estou encontrando ele aqui no chat ou na sala. Alguém está presente e ia apresentar por ele, alguma coisa assim? Bom,
Vocês todos têm o acesso ao Pocket Education. Ali está disponível o vídeo que ele preparou para a apresentação, né, do trabalho. Então, daí todos podem fazer o acesso do vídeo, né, do James, que está intitulado Sistematização do Ensino do Frisbee nas aulas de educação física na escola pública. Então, fica ali disponível para vocês. A gente parte para a próxima apresentação e aí, seguindo o nosso horário. Havendo interesse também do grupo, eu tenho acesso e vou colocar aqui no site, no vídeo para vocês assistirem, acho que depois das próximas apresentações. Tudo bem, professor Juliano? Tá bom. Então, a gente segue daí respeitando quem está aqui na sala. A próxima apresentação é Frankinson Santiago, Patrícia de Socorro e Tadeu João. Na sala, alguém, ou um dos três que vai apresentar? Esse eu não tenho vídeo. Então, temos mais uma apresentação, que é do álbum Game de Parkour. Professor Juliano, passamos para esse ou eu já faço a apresentação do vídeo aqui do James? Eu não sei como, mas pelo menos 100% das minhas experiências com vídeo passando no Meet dá uma perda de qualidade terrível. Eu não sei como resolver isso. Alguém sabe? Bom, eu faço uma tentativa, não havendo como, a gente segue daí para a última apresentação. Pode ser? Eu acho que o apresentador da última está aí, a gente podia talvez... Tranquilo. Joelson? Olá, Joelson. O Alexandre, é o Joelson, o Alexandre? Quem vai apresentar? Eu acho que a gente morreu, o meteoro caiu, todo mundo morreu e a gente não sabe. Uhum. Gente, boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Tudo bem? Desculpa o leve atraso, estou com um bebê pequeno de 6 meses e hoje à tarde era meu dia de ficar com ele, então eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tentando acompanhar o evento. Na verdade, eu entrei muito mais para prestigiar a apresentação do Joelson do que para outra coisa. Então, de antemão, destaco que eu não me preparei para apresentar. Eu estou entrando para prestigiar a fala do Joelson. Juliano, o Joelson, ele tem alguma notícia dele? Supostamente ele está aqui, né? Mas como ele está lá em Belém do Pará, né? E as chuvas estão passando o Brasil inteiro, né? Infelizmente, onde chove, cai a internet, né? Aqui apresentar um trabalho para o seminário de estudo. Desculpe. Se dá para ouvir o som é porque o vídeo está funcionando do James. Então, põe um vídeo aí para gente, Denise. Então, tá bom. Ok. Vocês me dão um ok, por favor. Saudações a todos, sou James Fernandes, professor de Educação Física da Rede Estadual e Municipal de Natal. Estamos vindo aqui apresentar um trabalho para o Seminário de Estudos do Lazer, cujo título do trabalho é Sistematização do Ensino do Frisbee nas aulas de Educação Física na Escola Pública. Como introdução, temos que o Frisbee é um esporte de invasão previsto na Base Nacional Comum Curricular, cuja prática geralmente ocorre de maneira informal no momento de lazer. Para a prática do esporte, é necessário utilizarmos o disco voador, que é um dos
principais materiais utilizados na prática do Ultimate Frisbee, que assim também é chamado esporte. A literatura em língua portuguesa ainda continua carente para que os professores possam se apropriar dos conteúdos e possam sistematizar as aulas de educação física. Como objetivo de estudo, nós temos que como objetivo de estudos temos sistematizar o ensino do Frisbee nas aulas de educação física do ensino fundamental. Como metodologia, temos que esta pesquisa foi de caráter descritiva e abordagem qualitativa. Sendo assim, fruto de um relato de experiência que foi executada sua intervenção pedagógica na Escola Estadual Belém Câmara, situada na zona oeste da cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Participaram desse estudo, desta intervenção, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Esta atividade foi executada no 4º bimestre do ano de 2019, no turno matutino. Para tanto, o professor propôs uma sequência de aulas, uma sistematização composta de 10 aulas, cada aula com duração de 50 minutos. Entre as aulas, desenvolvemos com os alunos a contextualização do Ultimate Frisbee nas aulas de educação física, seu conceito histórico, com a origem do esporte no mundo e no Brasil, as características gerais do esporte, dentre elas o espírito de jogo, que passa pelo jogo limpo, jogo leal, que vem do conceito de fair play. Estudamos também os diversos tipos de pegadas, as pegadas para lançamento do disco, recepção e bloqueio durante a partida. As pegadas basicamente se dividem em duas, backhand e forehand. Além disso, estudamos as regras do jogo e as regras de convivência que Ultimate Frisbee se caracteriza. Né? Além disso, proporcionamos aos estudantes aulas práticas, aulas vivenciais dentro da escola, mesmo que com a estrutura não tão adequada, e também a culminância foi uma prática no ginásio de esporte situado no bairro vizinho. Como resultados de discussões, tivemos como ponto positivo a falta de espaço físico adequado para a prática do Frisbee na escola, e, portanto, propomos e aplicamos uma aula de campo no ginásio de esporte. E, como pontos positivos, a participação da maioria dos nossos alunos, que desenvolveram, assim, novos conhecimentos e novas aprendizagens, bem como foi descrito por eles, através de questionário de avaliação, a questão da diversão. Desta forma, este estudo propõe e corrobora com a sistematização do ensino Frisbee, que iniciou com os estudos de Gonzalez e colaboradores, e mais recentemente, Baiello e Costa. E como considerações finais, temos que a prática do Frisbee nas aulas de educação física pode vir a favorecer uma prática esportiva prazerosa, né? Através da sistematização aqui proposta, pretendemos ajudar professores de educação física nas suas práticas pedagógicas, apresentando suas intervenções no âmbito da educação física escolar. Como referências bibliográficas, temos aí a Base Nacional Comum Curricular, Costa e colaboradores, Gonzalo e colaboradores, Baiello e colaboradores. Obrigado a todos e até breve.
Certo. Uma pena o professor não estar presente para a gente fazer uma discussão, mas está aí o vídeo e quem quiser assistir mais uma vez com áudio mais alto, só acessar o Pocket Education. Vamos lá. Joelson. Oi, estou aqui. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Vamos lá. Bem, não sei se é boa noite ou boa tarde ainda. Boa noite. Aqui também já está noite. Quero saudar todos aqui, todas. Dizer que é um imenso prazer de poder estar compartilhando todo esse conhecimento, essa construção, dessas praxis, né? E vamos lá também compartilhar do que a gente tem também, curiosamente, investigado e construído também. Só eu vou colocar a apresentação e aí dê um ok se tiver tudo legal, tá bom? Tá bom. Tá dando para ver, Denise? Sim. Ok. Bem, esse trabalho, na verdade, o Algo Game de parkour, ele é fruto, na verdade, de uma formação que aconteceu o ano passado, no primeiro semestre, né, que foi o curso com o professor Juliano de Práticas Corporais de Aventura, um curso de aperfeiçoamento, e que a gente foi realmente empoderado a trabalhar com essas práticas corporais e incentivado a criar possibilidades metodológicas para isso, né? Então, a gente vem, eu, o professor Joelson, o professor Juliano e o professor Alexandre Louro, com essa ideia, né, e esse resultado desse material didático é justamente o Algo de Parkour. Como já foi posto por alguns colegas, o professor Dimitri já colocou muito bem, né, sobre a questão da relação das práticas de aventura, dessa cultura corporal de movimento, que entra o parkour dentro da base nacional curricular, né, a partir de uma prática corporal de aventura, e que sabe também também que alguns professores de educação física têm a certa limitação em trabalhar com algumas práticas e dessas, né, de forma correta, ou esse conteúdo que eles não têm tanto afinidade, né, de trabalhar, porque são práticas que estão para além da escola, né? E também poucos materiais que são produzidos dentro do campo dessa abordagem, trazendo o parkour para o âmbito escolar. É interessante aqui colocar que o professor Mauro Betti, ele fala sobre essa relação da educação física, que ela deve promover aos alunos a oportunidade para identificar, decodificar e dar compreensão a certos temas que emergem dos espaços de tempos socioculturais não escolares, e que a gente deve realmente colocar à luz da pedagogização específica desses tais temas, mediante a cultura de movimento, e desses é o parkour, né? O objetivo desse material é justamente oportunizar a vivência e experimentações da prática do parkour através do álbum de figurinha, né, tem um caráter pedagógico e lúdico, e que ele vai envolver algumas dimensões que justamente isso vai partir dos pressupostos da BNCC, né, que é as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Por esse sentido, né, um contexto, um texto e um pretexto, que a gente vai fazer justamente a partir daí, né, de uma prática que vai gerar muita polêmica, porque como lidar com isso se a gente não tem tantos materiais, e que a Base Nacional Curricular solicita que isso possa experimentar, como diz o professor Dimitri, né? Alguns se colocaram a experimentar e ver o que dá, né, em relação a isso. E trabalhar a partir de diretrizes que vai gerar justamente, desde a dimensão do conhecimento aos objetivos que pauta essa Base Nacional Comum Curricular.
E aí, trabalhar as dimensões conceituais é saber sobre a prática, né? De que maneira ela vai estar inteirada nessa relação da educação física. Os procedimentais, saber fazer, né? De que maneira ela está imbricada isso nessa relação da educação física escolar. E a atitudinais, que é saber ser e conviver. Diante desse envolvimento com esse material, a gente tem algumas recomendações nesse sentido, né? Que esse material, ele pode ser utilizado por educadores que vão trabalhar com as crianças a partir dos 10 anos e os adolescentes, seja de rede formal de ensino ou não, por mais que a gente está pautando aqui a BNCC, né, mas ele tem essa abertura para isso. Ele pode trabalhar a partir de várias possibilidades de aprendizagem cognitiva, motora e emocional, né, de maneira significativa, e que tem também a dimensão dos pressupostos de sala invertida e de resolução de problema também, respeitando cada fase de desenvolvimento do aprendiz. E aí entra a parte da adaptação que o educador vem a fazer diante do material, né, ele tem essa possibilidade, e recomenda isso também. E a possibilidade de espaço para trabalhar a arte, né? A gente vai ver mais à frente, quando eu falar um pouco da ilustração do material, dessas possibilidades também, de se trabalhar também a gincana e outras atividades a partir desse álbum. Já chegando no detalhamento, esse daqui é a capa do álbum, né? Meio que a produção dele foi feita a partir do Word, né? Porque no momento que foi produzido, eu não tinha tanta habilidade para trabalhar com alguns programas, né, que trabalham no design, né, que trabalham com o Photoshop, o CorelDRAW. Então, foi trabalhado mesmo artesanalmente e a partir do Word. Né? Isso aqui é a primeira instância do material, que aí a gente vai falar sobre a questão da dimensão conceitual, o qual está pautado, né? O conhecimento a partir do parkour, e essa dimensão ele vai tratar sobre a questão do conceito e outras possibilidades de ver isso, né? E aí, o trabalho da questão da reflexão sobre a ação, análise sobre esse conhecimento, a compreensão que eles venham ter sobre isso, sobre essa relação, né, conceitual. A segunda parte vai tratar sobre as questões das técnicas do parkour, dentro dessa relação de saber fazer. E aí vem a experimentação, o uso dentro do espaço e fora do espaço escolar, né, a fruição justamente da aplicação dessa técnica dentro do processo procedimental, né. Aqui tem também uma pauta, um ponto para se trabalhar a questão de gestão de risco, que é justamente os debates que podem ser feitos a partir dele. E, por fim, tem o desafio, né, que é para justamente pegar a parte conceitual e procedimental a saber sobre o que foi que realmente eles aprenderam durante essas duas etapas. Após isso, vem o jogo propriamente dito, a partir do álbum, né, que é justamente essa coleção que eles vão fazer a partir de uma prática que vai ser estabelecida. O jogo, na verdade, é que eles ganham um pacote de figurinha, com 3 figurinhas dentro desse pacote, e eles completem um desses quadros aí, para que eles possam aprender o nome do movimento e praticar esse movimento a partir do acompanhamento do professor ou fora, né, do espaço, a partir dessa base que eles venham ter. Então, eles completando o movimento, aprendendo esse movimento, eles vêm diante do educador, demonstram esse movimento, e se realmente eles conseguirem cumprir com o desafio, eles ganham o próximo envelope de figurinha para poder passar para um outro movimento e começar a fazer o processo da coleção. Esse daí é o pacote de figurinha, né? São 3 versões. Esse aqui é outra parte também. Aqui tem um espaço que a gente colocou também para que eles pudessem ter as referências das suas observações a partir de cada situação, né, ou colocar data, ou colocar informações e palavras que eles têm dificuldade, ou que eles conseguiram encontrar e aprender. Então, é um espaço que a gente também colocou minimamente. Essas imagens aqui são as imagens para impressão, para que eles viessem
o professor, o educador imprimisse, eles pudessem recortar e construir isso junto com o professor, né? O álbum, ele é uma proposta manual que pode ser construído junto com eles, né? É impresso em A4 e aí depois vai dobra no meio e vai construindo, colando uma folha após a outra, e aí vai se ter justamente o álbum de figurinha. As nossas considerações em relação a esse material didático, né? Considerações em flow, que está em fluxo ainda, que é uma proposta que está aberta, apesar da gente ter uma estrutura desse material, como foi apresentado. A gente vai constar que esse material ele vai ser promissor, no que se refere a promover essas diversas perspectivas de aprendizagem, motora, cognitiva, afetiva, cultural, social, emocional, a partir do parkour. É um material que é sistematizado as atividades, né, sejam elas iniciais, e que está aberto a adequar a faixa etária e pertinente com a realidade dos educandos. Esse material ele objetiva o aprendizado de forma lúdica e com criatividade, e é uma proposta que é relevante, já que há poucos estudos científicos sobre a prática do parkour no contexto escolar e materiais que venham ter esses tipos de proposições para trabalhar, né, o parkour. Isso aqui é as referências, e muito obrigado professor Juliano e professor Alexandre Louro, né, pela participação importantíssima que deu ao resultado desse material. Obrigada, Joelson, e os colaboradores, né, nessa fabricação, produção aí desse álbum tão bacana de parkour, e também uma inovação, né, muito legal trabalhar com isso. A gente, quando faz essas propostas, até na escola, né, as crianças ficam muito na expectativa de receber o próximo pacotinho de figuras e como vai ser, e é legal que a gente traz aí uma história, né, de esporte e atualidade também. Que bom, muito obrigada por dividir esse conhecimento. A gente abre, então, para os questionamentos, né, tanto aqui no chat, quanto as perguntas aqui das pessoas que estão online. Professor Juliano, quer fazer alguma contribuição? Denise, eu estou com um problema faltou luz, né? Eu estou no celular e vim para um outro espaço, né? Bem-vinda. Mas assim, eu queria, na verdade, não fazer nenhuma interrogação, nenhuma pergunta, né? Eu queria, na verdade, parabenizar a criatividade, sabe, do Joelson. A criatividade, o meu amigo aí, ele sempre foi um grande artista, sabe? E também uma grande pessoa, muito lúdica, né? Muito boa nessas relações de criação. E aí eu acho que esse momento que ele apresenta esse trabalho, para mim, demonstra a essência, né, que o Joelson tem nessa relação da criação. Então, eu na verdade, pedi a palavra mais exatamente para parabenizar, né, o trabalho. Obrigado, professora Patrícia. Denise, diga, professor. Veja, você criou um álbum de figurinhas, né? Você apresentou alguma coisa, mas sabe assim, para pessoas talvez como eu e o Louro, que somos da antiga, às vezes falta afinal, vai ser em papel ele, né? Assim, sentir, ou ele vai ser virtual, e se é virtual, por que ainda não está disponibilizado para a gente poder brincar com esse álbum de figurinhas, né? Professor, a ideia foi justamente, já tem uma versão, né, impressa, e a ideia é justamente trabalhar com a versão impressa, né?
quando foi proposto a partir da minha referência de infância, porque a gente não tinha tantos materiais, por exemplo, para brincar, e um né, de maneira prática, era justamente esses álbuns que a gente tinha. Então, a ideia é justamente essa, é fazer impressão. O professor Loura até, o Alexandre, o professor, falou assim, Joelson, quanto é que vai custar isso, né, realmente? A gente vai ter essa acessibilidade? E aí eu falei para ele, professor, vai custar, são 8 páginas, né? Você vai imprimir as 8 páginas e trabalha colando uma costa com a outra, e depois você vai verificar que ele vai formar as páginas, e aí você dobra no meio, que é um papel A4, e pronto, está formado. E aí o aluno vai, juntamente com o professor, fazer o recorte das figurinhas, né, colar os envelopes, colocar dentro. Então, é uma construção também muito aberta e criativa para trabalhar outras possibilidades, né, com o aluno. E essa construção também, como eu falei, né, lá também, do desenho e dos recortes, ela podem ser também modificadas, dependendo da proposta e do conteúdo que o professor possa trabalhar ali, né. Então, eu posso fazer justamente um álbum de figurinha desde a primeira página, recortando com o aluno, olha, vai colar aqui no lugar tal, no lugar tal. Então, tem essa possibilidade. E em relação à disponibilidade digital, a gente ainda não conseguiu terminar, porque eu agora retomei algumas aulas, estou fazendo estudo no CorelDRAW, e a ideia é fazer ele no CorelDRAW e disponibilizar para todos os professores na internet que venham baixar, fazer o download e divulgar essa proposta. O professor Juliano me fez, na verdade, há 6 meses atrás, um vídeo, ele é desse jeito, né? Ele é de Oscar que você já conhece, né? E ele já jogou, assim, meio que uma indireta de fazer a segunda versão, né? Então, a gente já está com essa aí para já estar trabalhando, já que eu já estou começando a estudar o CorelDRAW, então talvez já venha uma segunda versão, lembrando também a referência. Essa minha referência do álbum de parkour, ele é uma ideia que parte do professor Juliano a partir da Escola de Aventura, né? A gente tem já uma proposta como essa, e aí eu só aproveitei a dar um tom, né, daquilo que realmente eu tenho como referência de álbum, e a gente fez esse material junto nessa perspectiva. Alexandre? Boa noite, pessoal. Inicialmente eu quero entrar para fazer um protesto, que eu sou mais jovem que o Juliano, tá? Que ele falou que nós somos das antigas aí, tá? E eu fui citado, então eu estou entrando para me defender. Tá? Só por alguns dias mais jovem, mas sou. Joelson, antes de mais nada, publicamente tenho que te dar os parabéns, eu tive a felicidade de acompanhar um pouco o teu trabalho. E não é só porque, quando eu era criança, eu jogava, colecionava figurinhas, né, jogava tazo, essas coisas, né, mas eu acho que o teu trabalho tem um grande mérito, porque é um trabalho interdisciplinar. Particularmente eu não conseguiria fazer esse trabalho sozinho, porque eu não manjo muito de arte gráfica, né. Então, eu acho que o processo de construção do jogo tem um grande mérito, né. E por mais que álbum de figurinhas seja uma coisa relativamente antiga, né, e outras novidades vêm surgindo, né, a forma como você apresenta, né, eu achei que foi extremamente inovador, embora seja o álbum uma coisa relativamente de alguns anos atrás, né. Então, essa nova roupagem que tu dá, eu achei muito interessante. Quando eu vi o trabalho, eu pensei, caramba, esse pessoal se supera, né? Esse pessoal do lazer, do GEL, se supera. Então, assim, eu não vou fazer pergunta, até porque eu só estou entrando aqui para compartilhar dessa alegria, né? E agradecer pela oportunidade de ter lido o teu trabalho e contribuído minimamente, né? Porque o grande mérito aí é teu. E eu espero que isto chegue às pessoas, né? Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. É isso, um abraço. Joelson, no chat, daí a gente tem, então, 2 comentários aqui para você. Qual foi a sua maior dificuldade na realização desse projeto? E aí a Jéssica se oferecendo para te ajudar aí na parte dos desenhos, né? Ela disse que tem aí um curso de Corel,
E ela se dispõe até a ajudar vocês, então, nisso. Olha só, que ótimas parcerias que a gente vai fazendo. Bem, desde já, obrigado, Jéssica. Com certeza a gente vai receber você de bom grato. Né? O professor Juliano está ali quase esmurrando a parede de alegria. Bem, a grande dificuldade de elaborar um projeto desse é justamente isso que o professor Alexandre falou, né? Como conciliar possibilidades tecnológicas que possam ser acessíveis e disponibilizar a partir de diretrizes de marcos teóricos que, por exemplo, a BNCC demanda nessa perspectiva e criar um material que seja justamente esse, que vai chamar a atenção dos alunos, porque, por exemplo, como o professor Juliano e o professor Alexandre falaram, isso não é de agora o álbum de figurinha, né? A referência que a gente tem, se entrar na internet e buscar álbum de figurinha, você vai achar álbum de figurinha de futebol, né? De Olimpíada, etc. Então, a essa referência que foi dada, né, que é justamente da minha infância, que a gente brincava com isso, né? A gente ia atrás disso, isso desafiava a gente, né? Isso fazia a gente ser criativo, né? Então, esse foi o desafio maior. E o desafio maior foi justamente trabalhar com recursos, por exemplo, como hoje, né? Eu nunca tinha feito um design de algo no Word, nem sabia como passar. Então, eu tive que aprender nesse sentido para fazer, porque eu não tinha mais habilidade de trabalhar com Corel por muitos anos, já não tá pegando. Então, esse desafio foi o maior, eu acho, que fazer esse sentido dessa produção. E graças que agora a gente vai ter também outros parceiros, né, como a Jéssica, e quem realmente quiser também agregar com a gente nesse sentido. Que bom. Muito bom ter encontrado essas discussões e essa parceria. Professor Juliano, algum comentário? Ou a professora Micaela vai fazer o comentário, a propaganda de sábado, como você fez comigo? Da minha parte, Denise, não, tá excelente. Antes da Micaela falar, só fala assim, isso que é um esporte de aventura legal, você se movimenta, não precisa de nada. Mas, olha, a aventura é tão inclusiva, né, que até aquelas pessoas que têm problemas como toque, né, elas têm um esporte de aventura para elas, que é a orientação, né, aquelas pessoas assim, igual, né? Então, a aventura é muito inclusiva, né? Até aquelas pessoas muito sistemáticas, existe um esporte de aventura para elas, né? É isso que é inclusão na aventura. Gente, é piada interna, que a Denise é da orientação, a Eli é da orientação e a Patrícia é da orientação. Estou cercada de mulheres da área da orientação aqui, né? E eu fico enlouquecido, que eu sou uma zona ambulante, elas todas são todas milimetricamente perfeitas, né? Isso é doença de gente perfeita, a orientação é para perfil assim, né? Gente maluca como eu e Joelson tem que fazer parkour. Na verdade, a gente tem ainda um encontro amanhã, né, professora? E daí, no sábado, com a professora Micaela, fazendo aqui a professora Micaela e mais alguém, né, fazendo a nossa mesa aqui, a mediação. Professora, eu agradeço por ter me convidado para fazer a mediação dessa mesa, aprendi mais do que nos últimos tempos, né? Muito obrigada por todo o conhecimento aí que a gente pôde dividir com todos esses colegas, falando aqui do lazer. A Laís não vai fazer uma apresentação de orientação surpresa agora, que a Rose sugeriu? Desculpa, professora. Então, na verdade, a gente não entendeu a tua resposta, porque o trabalho que a Laís vai apresentar não é sobre orientação, é sobre isso. Daí a gente até conversou aqui, mas será que ele não viu? Será que a gente pergunta, vai ficar chato, e a gente não sabia o que fazer? Não, desculpa, porque o trabalho que a Laís vai... É Alzheimer. Não, incapaz, a gente está... Perdoa, né? Eu confundi a orientação da Flávia Heloísa com o trabalho da
Laís. Não, a Laís vai apresentar sobre o PET, as nossas ações e como tem relação com o lazer. Se for possível, a gente agradece, e se não, né, porque ela amanhã, ela teve, no sábado, ela tem um emprego, né, um compromisso. A Laís está pronta, então, né? Eu não ouvi o que o professor falou. Também não. Quem decide é a Denise, né? Imagina. Eu, por favor. Por favor, Laís, fique à vontade. Então tá bom. É porque senão eu não ia conseguir apresentar no sábado, né? Claro. Só um pouquinho, então. Apareceu certinho? Sim. Então, boa noite de novo. O trabalho que eu vou apresentar agora tem como tema PET Educação Física UFPR, a educação para o lazer nas práticas corporais de aventura. E ele tem como autoras eu, Laís Geus, a professora Letícia Godoy, a professora Micaela Camargo e a professora Roseclair Vendrusco. O objetivo do trabalho é apresentar o conjunto de ações do PET Educação Física da UFPR e refletir suas relações com a educação para o lazer. Então, ele trata de uma vivência, de um relato de experiência do ano de 2020, onde o grupo contava com 12 bolsistas e 2 voluntários, além de uma professora tutora, a professora Roseclair, e as 2 professoras colaboradoras, a professora Letícia Godoy, da UFPR, e a professora Micaela, da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. As nossas atividades envolvidas atendem ao princípio da insociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Na parte de ensino, a gente realizou oficinas e palestras com o tema Educação Física e as Práticas Corporais de Aventura. E foi voltada tanto para os petianos, quanto para os demais acadêmicos, os profissionais e a comunidade em geral. No eixo da pesquisa, foram realizados grupos de estudos com o referido tema e a sistematização de relatos de experiência. Na parte de extensão, tiveram intervenções em 2 contextos educativos. Na Escola Municipal Paulo Rogério Guimarães Ismanhoto e no projeto de extensão universitária Sem Fronteiras, atividades corporais para adultos maduros e idosos. Então, no conjunto das ações relatadas, foi possível observar os ganhos na formação inicial docente, na formação acadêmica e pessoal dos petianos, já que a gente tem total autonomia tanto para planejar, quanto para aplicar atividades tanto na escola, quanto no projeto de extensão. E também teve a troca de conhecimentos com a comunidade interna e externa à universidade. Então, através das vivências do ano de 2020, o Grupo PET agregou conhecimentos relacionados à educação para o lazer, que estão sendo utilizados nas práticas e intervenções e poderão ser utilizados também no campo de atuação futura e na reflexão acadêmico-científica. Um exemplo dessa relação entre o nosso grupo e a educação para o lazer é o nosso último grupo de estudos, que foi realizado no dia 28 de abril, onde teve como base um artigo e um vídeo com o tema de educação para o lazer. Então, nesse momento, todo mundo do grupo teve a oportunidade de fazer apontamentos, de dar sua opinião sobre o assunto, né, da educação para o lazer. E isso foi muito importante, porque, principalmente para quem nunca teve muito contato com isso, para a gente poder perceber a importância de discutir isso e a importância da gente colocar em prática, tanto na escola quanto no projeto de extensão, e principalmente para a nossa atuação futura, né? Como futuros professores de educação física, para a gente analisar e perceber a importância disso para colocar em prática quando for... colocar em prática
na nossa atuação como futuros professores de educação física. Então é isso, obrigado de novo pela oportunidade, agradecer às professoras que auxiliaram no trabalho e pedir desculpa nesse finalzinho, engasguei um pouco, mas como não estava muito preparada agora, mas deu tudo certo. Então, muito obrigada. Sim, Laís, obrigada a você. Pode ficar tranquila que estamos entre colegas aqui, né? E você é muito bem-vinda nesse time de professores. Acho que a tua formação está chegando aí, né? No final, eu imagino. Mas você já vem carregada, não? Você já vem carregada de bastante informações e, assim, participando de um grupo desses, né? Com professores, com pesquisadores, estudantes também, já é para ter o currículo muito valoroso. E eu imagino que as escolas ou o lugar que você vai trabalhar, você carrega aí já um conhecimento aí, carregando numa mochila um conhecimento bastante grande. Será uma vantagem muito grande para quem te receber, seja lá o lugar que você escolher para trabalhar. Obrigada. Algum questionamento do grupo? Alguma questão no chat sobre esse outro trabalho apresentado pela Laís? Tem uma pergunta, Laís, no chat. Deixa eu ver se eu consigo. O que é PET? É o Programa de Educação Tutorial. Nosso é do curso de Educação Física da UFPR, né? Então, como eu falei da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o nosso grupo tem como tema Educação Física e as Práticas Corporais de Aventura, e a gente trabalha nesses 3 eixos. A gente se reúne, tem o grupo de estudos, aí a gente atua nos 2 contextos educativos, na escola, com a professora Micaela, e no PSF, que tem o acompanhamento da professora Rosicler e da professora Letícia Godoy. E eu não sei, a professora quer complementar mais alguma coisa? Sim, esse programa é um programa a nível nacional, é vinculado ao MEC. No Brasil tem 800 e poucos programas, a UFPR tem 22 cursos com PETs, né, com programas PET, tem em todas as áreas, tá? Então, é um programa institucional e os alunos, assim, é vinculado ao MEC, tem um sistema que é o SIGPET, onde eles estão cadastrados. Ele já existe desde 1978, então é um programa bem consolidado, só que agora, por enquanto, não, né, a gente não tem edital, né, para abrir novos, né, porque podem ser abertos novos PETs, assim que surgir editais, surgiu o edital, mas, enfim, né, com esses cortes, eu não sei como isso vai ficar, não, né. Mas é um programa bem reconhecido, valorizado, né, já existe há muito tempo, e demanda bastante dos alunos, eles precisam dedicar 20 horas semanais. Claro que isso é distribuído entre horas síncronas e assíncronas agora, eles têm trabalho à distância em casa, de estudos e planejamento das ações, e tem que ter um equilíbrio entre o ensino, pesquisa e extensão. Não sei se ficou claro, é isso. Obrigada, professora. Obrigada, Laís, também. E a gente tem aprendido cada vez mais que professor também tem que ser um bom estudante, né? Então, essa tríade aí, ela nos segue, é prática, é aprendizado, então a gente vai carregar isso por um bom tempo, porque é assim que eu vejo também, o bom professor vai ser sempre um bom estudante. Então, né? Obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou aguardar um minutinho o professor Juliano para ver se ele volta para fazer o encerramento da nossa sessão, mas acho que ocorreu tudo bem, né? Acho que todo mundo recebeu as suas respostas ali no chat, quando não foi possível fazer aqui ao vivo com o apresentador.
Professor Juliano, estava só aguardando o seu retorno para a gente encerrar a sessão. Obrigado. Está aí aqui na internet, Micaela já divulgou. A professora Micaela, professor Juliano, teu som está bem baixinho, e daí a professora Micaela pediu a fala. Desculpa. Boa noite agora para todos. Eu sei que a gente está encerrando essa sessão, mas eu não posso deixar de parabenizar a Laís pelos 2 trabalhos apresentados, especialmente esse último, que nem era para esse momento, e a gente estava tão desesperada porque ela não poderia estar presente. Por que a gente fez esse esforço? Porque foi uma decisão da Laís